Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou a Silvia Fagá e sou o Head de Desenvolvimento de Negócio na Contábil Hub e estamos aqui hoje para falar com vocês sobre pagamento de impostos indevidos. Você sabia que 95% das empresas pagam impostos de forma indevida e pode ser que tenham impostos a serem restituídos? Então é sobre este tema polêmico e que muitas pessoas não conhecem é que nós decidimos fazer aqui o nosso primeiro webinar. E eu estou aqui hoje com o Rafael Correia, o nosso líder aqui da área de contabilidade de impostos, e o especialista nessa parte de tributos que vai estar esclarecendo aqui todas as dúvidas que você possa ter referente a esse tema. Tudo bem, Rafa? Tudo bem. Então, vamos lá tirar essas dúvidas, mostrar esse cenário magnífico que os clientes têm de oportunidades? Muitas oportunidades que muitos dos nossos clientes descobriram aí ao longo dessa jornada conosco, não é, Rafa? Muitos clientes, muitos. É sempre um prazer a gente poder trazer ao cliente, assim, coisas que eles realmente não sabiam, e ainda mais nesse tempo de dificuldade, né, nesse tempo aí de desafios que os empresários enfrentam, essa restituição ou recuperação de algo que eles pagaram a mais pode ser aí uma válvula de escape, né, uma saída para esse momento de crise, não é verdade? Sim, essa revisão tributária e o planejamento tributário acaba ajudando o empresário, né? Às vezes ele não tinha uma saída de recurso e ele acaba descobrindo que ele tem um recurso que ele pagou a maior indevidamente de um período de 5 anos. É uma excelente estratégia para ele estar utilizando. É. E assim, Rafa, pagou a maior. Olha, gente, eu estou aprendendo porque eu não sou contadora, então eu falo pagou a mais, pagou a menos, que também não está errado. Mas os contadores usam um termo mais técnico. Sim. Desconsidera, porque eu falo a linguagem aqui do público, eu falo a linguagem do nosso cliente, né? Então, para que ele entenda aí de uma forma bem clara sobre aquilo que a gente está falando. E interessante que você falou, né, sobre essa questão do cliente, de levar para o cliente esse planejamento e mostrar para ele a situação real, né, da empresa dele nesse tema de tributos. E, Rafa, uma pergunta que teve aqui bastante e que a gente pode começar por que você acredita, né, ou porque não que acredita, mas em fatos, né, que 95%, né, que é o dado que nós temos, de empresas pagam impostos de forma indevida, ou pagam a maior ou pagam a menor. Sim, então, isso não sou eu que determino, tá? Isso foi feito um estudo pelo IBGE, apontando que em certo momento 95% das empresas, em algum momento, pagou esse tributo a maior ou a menor, ocorrendo a possibilidade da recuperação desse imposto ou ter que fazer devolutiva pagando com juros e multas sobre o valor que ele recolheu a menor. Não é um estudo da contabilidade X, Y, tá? É o IBGE que fez esse levantamento, tá? E o porquê, Rafa, que você acredita que a gente chegou aí nesse número, né, tão grande de empresas que passaram, né, por essas situações? Bom, isso acontece por dois motivos, tá? O principal hoje é a tecnologia, para ele fazer esse acompanhamento de mudança da legislação. Quando a gente fala no tributo federal e o tributo estadual, a gente tem todas as unidades federativas aqui dentro do Brasil que sofrem alterações. Então, se eu vendo para Minas, para São Paulo, Espírito Santo, um produto ele sofre alteração em diversos estados. E isso acaba dificultando o processo da empresa e até do contador dele de fazer esse acompanhamento de mudança de legislação. E aí ele deixou de recolher ou a oportunidade de pagar menor em um ano, em dois, em três, em quatro, em cinco. Ele está 5 anos carregando esse erro dele, tá? Contínuo. É interessante isso que você está falando, Rafa, até conversando com alguns clientes, né? Porque quando a gente fala dessa questão tecnológica, eu percebo que não são só os recursos para fazer essa apuração, esse diagnóstico, né, que a gente já está até oferecendo aí para os clientes, né, para você que quer saber como que está essa situação, a gente tem aqui, né, você pode acessar o link aqui na nossa página e solicitar um diagnóstico tributário
para saber como que está a sua empresa nesse assunto né, de ter pagado a maior ou a menor. Mas a gente sabe que não são ferramentas só para esse momento, né? Olha, eu quero saber hoje como que está a minha situação desses últimos 5 anos. No dia a dia, porque assim, se hoje ele não tem e não passa a fazer esse acompanhamento, ele vai continuar com esse problema, não é assim? Exatamente, porque um exemplo, a gente corrige para ele o que ele efetuou de erro dos últimos 5 anos. Só que se ele não acompanha e não monitora, ele corre o risco, né, de sofrer alguma alteração e no futuro ele ter novamente que fazer um diagnóstico, um processo de novo, ter o desgaste, eu vou recuperar, mas poxa, eu paguei a mais e esse pagamento me interferiu em investimento em compra de mercadoria ou contratação de funcionário, sei lá, qualquer investimento melhor do que fazer um pagamento em tributo, né? E não só assim, os recursos e as ferramentas que hoje aqui na Hub a gente utiliza, né? Para você que está aí acompanhando, a gente tem ferramentas tecnológicas assim muito robustas e o que tem assim de mais eficiente e moderno no mercado através de inteligência artificial para a gente poder trazer essa visibilidade. Mas mais que isso, a gente tem uma outra ponta que é muito deficitária também nas empresas, que é assim, essa recomendação do que precisa ser ajustado muitas vezes no sistema que esse cliente usa, né? Porque não está só Exatamente. do lado de cá, tá? Aonde estão os parâmetros, que são lá os requisitos para ele poder emitir a nota, é isso, né? Que é quando acontece ali a mágica do posto, é nessa operação aí de compra e venda, é isso, não é? Exatamente. O empresário ele tem que andar de mão dada com o contador, né? Porque a gente vai apontar para ele aonde ele tem que ir, o melhor caminho, com a menor carga tributária, sem risco de penalidades, e aí ele tem que alimentar o software dele, ele tem que treinar o time dele, e isso daí é um processo, não é simplesmente aperta o botão e tá tudo certo, né? É a Você falou. intenção, né? A nossa intenção. E quando você fala de tecnologia, aqui na Hub, nós possuímos uma tecnologia que ela possui mais de 5 milhões de regras tributárias cadastradas. Então, isso daí facilita muito o nosso dia a dia no trabalho e para poder ajudar os nossos clientes. Olha, 2 coisas interessantes aqui que você falou. Uma que você falou assim, o empresário tem que andar de mão dada com o contador. E aí, Rafa, eu vou falar para você, o contador tem que andar de mão dada com o empresário. Assim, é uma via de mão dupla, né? Porque a gente sempre fala isso, né? Que o empreendedor é um cara solitário, né? Ele está nessa jornada e muitas vezes ele espera que aquele profissional especialista, né, que ele contratou, esteja atento àquilo que realmente possa favorecer ele dentro do negócio. E até uma coisa que eu sempre falo muito aqui, até nas reuniões, nos treinamentos, eu falo, olha, que tá muito linkado aí à nossa missão mesmo, que o que é? De estar juntos e ter uma participação muito mais proativa nesses nossos clientes do que receptiva. Por quê? Porque normalmente, né, a gente sempre, desde o começo do projeto, de quando a gente idealizou todo esse trabalho da Hub, a gente falava isso, né, que toda vez que uma pessoa procura um contador, porque ela tem um problema. Quando não é na abertura, é quando ela acaba tendo um problema. Por quê? Porque ela acredita que aquilo que está sendo feito é o suficiente ou é o obrigatório e que é o necessário para ela, e ela também não acaba tendo esse acesso a um serviço diferenciado e de qualidade. Porque essa parte de tributos, que é algo muito complexo, muito crítico, esse acompanhamento de perto, não são todos os escritórios que estão preparados para oferecer esse trabalho através dessas ferramentas para esses clientes, né? Exatamente. Muitas vezes o empresário ele nem tem o conhecimento que ele tem essa oportunidade. Ele acaba enxergando, isso é para grandes empresas, que as empresas fazem um planejamento tributário, fazem uma revisão, eles fazem monitoramento. Isso para minha empresa não serve, não tenho. Eu sou do simples, não possuo esse benefício. Então e também o contador dele, às vezes, muitas vezes, não tem tecnologia. Às vezes pode até ter um profissional bom, mas acaba sendo uma demanda
e ele não consegue acompanhar, porque humanamente é um trabalho muito complexo. É um trabalho de formiguinha, ele entrar lá no site da Receita e ver qual item alterou, ou entrar nas secretarias das fazendas e verificar em qual estado alterou a venda do, sei lá, de roupa, de suplemento, e por aí vai, que é uma infinidade de itens. Eu ia entrar nesse Então, detalhe com você, eu ia, né, falar do que você falou anteriormente, e aí quando você citou essa questão dessa complexidade dessas mudanças, né? A gente está falando hoje, assim, de impostos, a gente tem a esfera municipal, estadual e federal, e fora exato, isso tem a particularidade do segmento relacionado aos produtos que esse empresário atua, né? Que a gente sabe que tem exatamente. uma criticidade. E aí é nesse ponto de convergência aí que a gente tem esses problemas. Por quê? Porque além de monitorar nessas três esferas, eu ainda teria que monitorar por SKU, né, ou por produto, para poder saber o que houve de alteração, para daí, então, ajustar esse sistema e garantir a integridade e aquilo que está sendo gerado através das operações. É isso, né? Exatamente. O que acontece aí o único ponto é quando é municipal, né? Municipal a gente trata mais serviço. Quando é produto, a gente trata estadual, que é o ICMS, e o federal a gente trata PIS, COFINS e o IPI, e por aí vai. Mas é exatamente esse trabalho, ele tem que monitorar um item, ele tem que monitorar em 27 estados, que é o imposto estadual, e o federal, que ele tem que monitorar também. Então, um exemplo, se ele tem 1.000 itens, ele vai ter que monitorar em todos os estados e no federal, um item. Aí vamos supor, se ele tiver 1.000 itens, ele tem uma demanda gigantesca. E se o escritório dele tem 100 clientes, cada cliente tem 1.000 itens, a gente está falando de um número gigantesco. Se você pensar uma pessoa fazendo essa consulta, ela vai Não, perder o cabelo, né? é monstruoso, né? A gente olha a Exatamente. tributária no Brasil e realmente, assim, nós, olha, não deixamos nada a desejar para país nenhum do mundo. Exato. Uma E ainda mais num país que conquista. quando, ainda mais quando num país que um bolo com chocolate é uma tributação e quando chocolate com bolo é outra tributação. Ah, tem isso também? Tem Olha, muito tem disso. bastante. Se você coloca na descrição o produto, ele há uma alteração no produto, porque aí depende do que é o produto principal, é isso, né? Exato, Na, exato. na produção, né? Isso a gente está falando de industrialização também, de venda, né? Sim, Produto um industrializado. outro exemplo bem clássico é o Crocs, ele é um chinelo ou ele é um sapato aquático? Nossa, agora você me pegou. É, Nossa, então são pontos a serem analisados. Você precisa de um especialista e você precisa de tecnologia. até para quem agora, né, assim, quer vender no e-commerce, né? Isso é muito importante, é muito sério isso, porque principalmente quem tem essa veia de empreender, né? Não, vou ali, vou comprar, vou encontrar um fornecedor, vou cadastrar meus produtos e vou vender. E aí, assim, a importância de você ter ao seu lado um profissional, um escritório que consiga te ajudar nesse planejamento, olhando para cada item que você vai vender, olhando, né, para a compra desse produto, né, a origem dele, para o destino, para onde você, em quais estados você vai estar vendendo, como que vai ser a sua operação, e o controle mesmo desse item no detalhe, né? É muita coisa Exato. para um empresário controlar sozinho, não consegue. Exatamente. Exatamente quando a gente entra no papel para ajudar o empreendedor, né? Que a gente quer deixar ele tranquilo, vende, faz seu papel ou presta serviço, independente do qual é a sua atividade, e conte com um time de profissional que vai suprir a sua necessidade, que vai te atender o que mais você precisa. E o empresário, que eu acho muito interessante, ele ter na visão dele que a contabilidade não é aquela coisa chata, ele tem que entender, ou pelo menos ter um pouco de noção para ele, como que eu posso dizer, para ele entender que isso é um custo. Quanto menor tributo ele pagar, ele tiver uma pessoa que faça esse planejamento para ele, que reveja isso para ele vai estar melhorando o preço dele contra concorrentes que não tenham. Isso. Não, você falou algo bem interessante agora, né? Que é a gente que acompanha, eu, assim, ainda nessa frente de marketing, e nos últimos anos a gente viu uma enxurrada, né, de especialistas em várias áreas, em vários segmentos, onde o empresário buscou conhecimento. Então,
Você é um empresário, um empreendedor que quer vender seu produto na internet. Ah, então você tem que conhecer de marketing digital. Ah, então você tem que conhecer de venda. Ah, então você tem que agora conhecer de um planejamento financeiro. E aí, assim, um volume gigante de profissionais que hoje, assim, né, são influenciadores, pessoas de mercado, que trouxeram muito valor e conhecimento para esses empresários e para quem quer empreender, enfim, atuando em diversas áreas. Mas, assim, é muito raro a gente ver alguém que tenha esse foco na contabilidade e talvez criou-se esse paradigma de que, assim, por ser um assunto chato, por ser um assunto burocrático, ninguém vai se interessar por ele. Mas, assim, a gente está vivendo uma revolução aí, né, no mundo inteiro, né? Não Sim, só no Brasil. sim, é um assunto muito complexo, né? Difícil de entender. Só que, assim, não que o empresário tenha que ser um especialista tributário ou contábil, mas quanto mais uma noção ele tiver, é melhor para ele. Mas É um isso, benefício para a empresa dele, para sim. uma tomada de decisão. Porque quando eu faço um planejamento, faço um apontamento para ele vai ter uma noção do que eu estou explicando para ele. Falar, ó, isso aconteceu devido a esses números, devido a essa operação que você tem nesse estado ou nesse estado, é melhor você vender desse estado, ou ter um centro de distribuição aqui, outro ali. Ele vai ter uma noção. Isso é bom para ele, para a empresa dele, tá? Não, Não, deixa com o meu contador que ele resolve. computador. Não, é interessante você falar isso, que dessa questão de ter esse conhecimento, que ele não precisa ser um especialista, mas assim, saber interpretar principalmente esse relatório, mas também às vezes ele nem recebe isso do contador, né? Vamos falar a verdade. Muito, E, muitas vezes ele recebe só o DARF para pagar e exatamente. Então, assim, ele ele não sabe nem quanto ele vendeu nos últimos 5 anos, ou no último mês, ou quanto ele tem de imposto a recolher. Isso daí é um grande problema para ele, né? e não tem esse planejamento, né? E aí o que Não, acontece é que assim, uma das coisas que a gente lá atrás a gente foi pesquisar muito, né? E a gente ouve muito falar isso, que a cada 10 empresas que abrem no Brasil, 7 fecham suas portas em menos de 3 anos. Agora, esse volume do e-commerce, acho que estava a cada 10 que abria, 9 fechavam, assim, um negócio, falei, meu Deus. E assim, eu pesquisei muito sobre isso para entender por quê. Porque talvez o que passe na cabeça das pessoas que ouvem isso e de outros empresários ou de pessoas que estejam dispostas a empreender é que a maior dificuldade está atrelada ou à parte financeira ou à parte de recursos pessoais, né, de pessoas mesmo, de conhecimento, enfim. Mas, assim, me espantou com alguns dados do IBGE e do Sebrae, que relatam que, assim, mais de 70%, acho que em torno de 77% do número de empresas que fecham no Brasil é por falta de conhecimento básico nesses temas atrelados à parte administrativa e à contabilidade, que é assim, realmente o resultado operacional líquido, o nível de endividamento, não sabem montar, por exemplo, uma planilha de custos para daí, então, partir para uma formação de preço. Por quê? Porque o tributo ele faz parte desse custo, não faz, né? Como que eu né, lido com um tema que realmente é desconhecido por ser complexo. Não é porque ele é desconhecido porque não tem a informação, é porque ele é complexo. Então, assim, realmente as empresas dependem de especialistas. E aí isso foi uma das coisas que nos motivou, né, a desenhar uma metodologia e um atendimento onde faça parte da jornada de sucesso dos nossos clientes, a gente transmitir para eles esse conhecimento, de saber interpretar um relatório, de entender os termos e da gente simplificar esse diálogo para que ele entenda o que está sendo dito. Então, assim, é um desafio, realmente, porque é algo inovador, é algo que o mercado não conhece, que nunca nem o escritório fez, mas, assim, é delicioso você poder realmente levar valor através desse propósito mesmo para os empresários, né? E, ó, Rafa, estamos juntos, hein? Você e seu é time. exatamente o que eu disse no começo, é a gente pegar na mão do empresário e caminhar junto com ele, mostrar para ele os melhores caminhos do mundo contábil e tributário, né?
Não, muito Igual bom. você falou com composição de custo, venda, às vezes o empresário, eu vendi 100 mil, para ele representa que ele teve 100 mil de lucro. E É, não é isso, né? 100 Ele mil, tem vou poder despesa, ele gastar tem 100 mil mês custo. que vem. Exatamente, É isso também, muitos misturam também, né? A pessoa física, a pessoa exatamente. física. E Pode falar, desculpa. pode falar. Não, eu ia te perguntar, assim, voltando para essa questão de quando a gente faz essa apuração, né? Você falou, a gente faz esse cruzamento, né? Pega essas informações, até nesse trabalho do diagnóstico, a gente faz esse cruzamento dessas informações desse período dos últimos 5 anos, e aí a gente mostra para esse cliente, né, para esse empresário, o que ele pagou, a maior ou a menor. Uma vez pago a maior, ele tem direito a essa restituição. Isso seja municipal, estadual, federal, é isso? É federal e estadual, Tá. tá? A gente vai Mas trabalhar com um se for produto. mais serviço, né? A gente está falando de Isso, produto. exatamente. Tá. E, E tem diferença, assim, depois disso você tem. Como que é essa parte de restituição desse valor? então, hoje a gente faz a recuperação para empresas do Simples, lucro presumido e lucro real. Para as empresas do Simples, ele consegue essa restituição em conta corrente da pessoa jurídica. Dinheiro? Dinheiro é conta? Dinheiro, dinheiro na conta. E Olha. para as outras empresas dos outros regimes, que são lucro presumido e lucro real, esse crédito, quando ele é federal ou estadual, ele consegue fazer o abatimento e compensações dos impostos a pagar, tá? Entendi. E tem prazo, assim, um prazo médio de conseguir esse valor? Ou depende? Isso varia muito do formato que é feito a recuperação, se ele é judicial ou administrativo, tá? Os processos administrativos, eles tendem a ser mais rápidos, tá? Em um prazo aí, no máximo de 90 dias. E aí o nosso time aí de especialistas é que faz essa análise para saber qual que é a melhor via para seguir com esse trabalho, porque tem particularidade. Exatamente, exatamente. Tá? E uma vez que ele, assim, seja a situação seja a inversa, ao invés dele ter pagado a maior, ele pagou a menor, ele pagou menos do que ele devia. Qual que é a implicação disso? Então, a implicação disso é que durante 5 anos a fiscalização, a Receita Federal está de olho, né? Ela pode fazer essa auditoria. Quando ela auditar, ela vai fazer esse levantamento e esse apontamento para ele de valores que ele vai ter que pagar com multa e juros que ele recolheu a menor. E ele não consegue transferir essa responsabilidade? É só uma pergunta. Como assim transferir a Por responsabilidade? exemplo, ó, eu sou empresária, eu tinha um contador lá que fazia a minha apuração, ele que me mandava Ah, com dia. certeza, com certeza. É, Esse papel da tributação não é um papel do empresário, né? O contador dele que tinha que dar esse suporte para ele, esse auxílio, essa ajuda, tá, tá. tá? Então, mas é algo que ele precisa ir atrás e tá monitorando, né? Sim, ele tem que pensar pelo lado positivo, ele pode ter valor a recuperar, e pelo lado negativo, ele pode estar correndo o risco de estar pagando uma coisa menor e correr o risco de sofrer uma penalização e ter que pagar multa e juros sobre isso, né? É, eu não sei o que é pior aí, né? Mas a gente tem que levar em consideração, a gente tem que bater na tecla, 95% das empresas pagam um tributo, ou a maior ou a menor, em algum momento pagou errado esse tributo. E aí o empresário vai deitar e pensar, minha empresa será que está no 5%? Minha empresa faz tudo certo? Eu olha, vou te falar, né? Com 5% de chance, eu não sei se a gente pode chamar de sorte ou realmente que foi escolhido a dedo esse parceiro Sim, para poder fazer esse trabalho, né? Porque são eu- várias frentes, né? A gente já falou aqui especificamente do contador, mas a gente está falando do quê? De a partir desse trabalho que o contador, ainda que ele tenha feito, isso tem alguma implicação na empresa e no sistema que ele usa ali para emitir suas notas, né? Então, assim, se você, acho que a minha dica, né?
Se você, ao longo dos últimos 5 anos, ou enfim, 10, 20 anos, porque isso pode também, ele pode ter pago, a gente está falando de recuperar os de 5, mas ele pode estar cometendo esse erro há muito tempo, né? Exatamente, é porque em 5 anos é prescrito, né? Ele não tem mais direito de restituir após esse período. Então, Então, exemplo, o cara tem uma empresa de 30 anos, ele tributa do mesmo jeito durante 30 anos. Já sofreu alteração 5, 10, sei lá quantas vezes o produto dele, ou os produtos dele, e ele não teve essa alteração. meu Deus. Infelizmente, ele perdeu dinheiro. Olha, O eu ia dos ficar últimos brava. 5 anos, a gente consegue ajudar ele, né? Então, a gente vai ajudar ele nos últimos 5, mas quando ele vê o tamanho desse buraco, eu ia ficar muito brava, viu? Exatamente. E aí, um exemplo, ele está vendendo um produto a 10 e pagando imposto que era 3, ele deveria pagar 1 de imposto. Imagina, ele poderia reduzir esse valor e ter mais competitividade com os concorrentes dele, né? Não, assim, é algo que realmente eu fico cada vez mais impactada e impressionada, quanto mais eu conheço desse tema, sabe? Porque ele é determinante na saúde, na longevidade, né, desse negócio. Porque realmente, se você olhar esse passivo e olhar esse histórico, talvez assim, em tantos momentos as empresas poderiam ter passado por situações difíceis e que poderiam ter sido amenizadas, talvez não evitadas, mas amenizadas com esses recursos de alguma forma, né? E sem contar o risco que elas correram ao longo desse período, né? Mas, enfim, assim, é algo que realmente há de se olhar mesmo de perto. E aí o que eu ia falar Exatamente. é assim, se né, ao longo desses anos, seu contador só mandou as guias, só te mandou os dados para você pagar, e nunca te apontou nenhum ajuste no seu sistema de venda e de emissão de nota, então, ó, acende uma luz amarela, É, procura Contábil Hub, porque você, olha, 95% de chance de você estar no 95% da não vamos dizer a palavra com certeza, certeza. mas existe uma possibilidade bem grande de você estar dentro desses 95%. É, assim, como existe E um até mesmo que o contador tenha feito alterações. Será que ele fez todas as alterações? também, né? Também, porque realmente é um monitoramento delicado, né? A gente sabe Exatamente. o quanto de tecnologia e de conhecimento, né, de recursos tecnológicos e humanos a gente precisa empregar para monitorar e para interpretar tudo isso, né, e poder oferecer o melhor aí para os nossos clientes. E aí, depois desse trabalho, Rafa, a gente ainda tem uma continuidade, que é esse monitoramento, né? Fala um pouquinho desse monitoramento aí para o pessoal. Exatamente. Não, não basta só fazer essa revisão dos últimos 5 anos, você tem que fazer um acompanhamento. Sua empresa, ela tivesse que fazer um check-up no médico e acompanhar isso, basicamente isso. Então, a gente vai ter todos os produtos dos nossos clientes cadastrados na nossa base, que é um software, e esse software faz esse monitoramento, onde ele vai dentro das secretarias da Receita Federal e verifica se teve alterações ou não. Quando tem alguma alteração, a gente faz esse apontamento para os nossos clientes, para ele não correr mais o risco de pagar a maior ou a menor. Menor. Muito bem. Então, olha só, você que está aqui nos assistindo, e que esse é um tema muito relevante, muito importante, né, para a saúde aí do seu negócio. Você pode acessar o link que tem aqui no nosso site, procurar aí o time de especialistas aí da área tributária aí com o time do Rafael e solicitar um diagnóstico. Então, você vai falar ali diretamente com o Rafael, com alguém que ele designar ali para você, tão bom aí quanto ele, treinado por ele. Possivelmente vai pedir algumas informações, né, Rafa, para a gente poder Sim, dar sequência nisso e mostrar para você como que está aí realmente a saúde do seu negócio e se você se enquadra dentro desse perfil. E depois aí como que a gente segue aí com essa parte de recuperação, enfim, ele pode dar toda essa informação de forma aí especializada e exclusiva para você. Então, está aí aberto para um convite a você que quer saber um pouco mais como que está essa situação aí dentro do seu negócio. Rafa, sim. pode falar? Como eu acredito que muitas pessoas vão nos procurar, eu vou fazer o seguinte:
As 50 primeiras pessoas que entrar em contato, eu vou atender pessoalmente, elas pessoalmente por telefone, ou Skype, ou Teams, ou até presencialmente, se ela Olha, preferir vir aqui no nosso escritório. ai, muito bom. A gente está preparado com todos os como fala? De segurança, os critérios de Com todos os segurança, cuidados, né? cuidados necessários. Sim, com Mas certeza. você que é empresário, né, do segmento de e-commerce e que tem essa necessidade, então nos procure. O Rafa vai dar uma atenção para você e para o seu caso, e a gente está aqui aberto para poder acompanhar você aí nesse crescimento. Tenho certeza que aí é o início de uma grande jornada. A gente está aqui realmente para ajudar, faz parte da nossa missão, ver aí o empreendedorismo e as empresas crescerem no Brasil. Rafa, então eu quero aqui deixar aí alguns minutos para você fazer as suas considerações finais. Vamos lá. Vamos lá, minhas considerações finais, gente. Bom, eu acho que é uma excelente oportunidade para todos os empresários, por mais que ele tenha certeza absoluta, meu contador faz certo, um exemplo, meu irmão que faça a contabilidade. Procura a gente, porque se sua empresa estiver certa, a gente não vai cobrar nada para fazer esse trabalho. Nada, nada, nada. É uma excelente oportunidade. Você pode gerar caixa para sua empresa para fazer quantos investimentos forem, qual área você desejar, ou o compliance, né, que é uma questão muito importante. Sua empresa está correndo risco, ela não está tributando certo, ela está emitindo nota com os parâmetros errados. Por mais que você pague o tributo correto e os parâmetros não estão corretos, você está correndo risco perante o fisco. Então, é uma excelente oportunidade para o empresário e é gratuito esse diagnóstico, né? Muito bem, eu quero agradecer aqui sua presença, Rafa, sua disposição, disponibilidade aí em bater esse papo com a gente. Quero agradecer também todo mundo que está acompanhando esse primeiro webinar. Eu acredito que é o primeiro de muitos. Você pode deixar aqui o seu comentário, sua pergunta. Você pode também compartilhar, né, esse link com outras pessoas, com amigos, enfim, pessoas, empresários que você conhece que você sabe que precisam desse trabalho, né, que na verdade todos precisam. E deixar aqui um convite para você que não nos acompanha, nos acompanhar aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, acompanhar aí o nosso site, nosso blog, e sempre vamos trazer novidades e vamos trazer aí temas que são bem relevantes para você seguir aí com a saúde e a longevidade do seu negócio. Então, procure aí a Hub, que a gente vai poder ajudar você e crescer junto com você, faz parte da nossa missão. Eu agradeço aí vocês e até breve, hein? Até breve, gente. Muito obrigado por poder participar aqui, demonstrar um pouco do meu conhecimento e espero também ajudar muitas empresas nessa jornada, viu? Conte Obrigada, conosco. Rafa. Imagina, tchau, tchau.